Amados, a graça e a paz do Senhor a todos. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 João. Aí no fim da sua Bíblia, primeira carta do apóstolo João. Queridos, o apóstolo João é um dos apóstolos mais célebres de Jesus, né? Lembrando, que dos 12 apóstolos, Jesus sempre pegava 3 para os momentos mais íntimos, Pedro, Tiago e João. João novo, né? E aqui ele já está no fim da sua vida, e ele nos dá aqui alguns conselhos para pais e filhos do apóstolo João. 1 João, capítulo 2, vamos ver os conselhos que ele nos dá aqui para todos nós, né? 1 João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis tua palavra, Senhor. Conselhos que o Senhor, pelo teu Espírito, deixou para nós, nos ensina cada um desses pontos, Pai. É a tua palavra, é o teu Espírito. Ensina, edifica o nosso coração para sermos conformes à tua palavra, conformes ao teu Filho Jesus. Essa manhã é tua, Senhor. Aqueles que vieram aqui precisam de ti, precisam receber a tua instrução. Então transforma-nos nessa manhã, Pai. Faz esse milagre que é mais difícil e maior do que qualquer cura, que é a transformação do nosso ser. Faz isso pela tua misericórdia e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Queridos, estamos vendo aqui uma série de conselhos que o apóstolo João dá, às vezes falando para os filhinhos, para os mais jovens, às vezes falando para os pais, às vezes direcionando para os jovens também. Então ele vai tratando cada um, expondo princípios que são essenciais para a nossa vida. Princípios que devem nos nortear, não apenas em momentos críticos, mas em todos os momentos. Nós precisamos desses conselhos, queridos. O apóstolo João, mais para o fim da sua vida, nos dá essas instruções para que a gente seja pessoas melhores em Deus. O primeiro ponto que ele fala é: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Então, queridos, o Evangelho sempre começa com o perdão. Se não houvesse o perdão, não adiantaria nenhum conselho, nenhuma prosperidade, nenhuma cura. Porque é o perdão que nos leva de volta para Deus, que nos reconcilia com Deus, que nos possibilita entrar nos céus, entrar na vida eterna. Então o Evangelho começa com o perdão, começa com a graça dele sendo derramada sobre nós. Então o Evangelho, ele nunca trabalha com culpa. Culpa é uma coisa que você não vai encontrar nas páginas das Escrituras, porque o Evangelho não trabalha com culpa. O Evangelho trabalha com perdão e arrependimento. A culpa, por exemplo, matou Judas, que se sentiu culpado, sentiu remorso. A culpa matou Judas. O arrependimento transformou o apóstolo Pedro. Ou seja, Deus não quer ninguém preso no passado, que é o que a culpa faz. Deus quer nos ver avançando, melhores a cada dia para o futuro. E esse é o arrependimento. Então Deus não nos joga fora por causa das nossas imperfeições. Ele perdoa essas imperfeições, joga no mar do esquecimento os nossos pecados, e a partir de então nos ajuda a atenuar, amenizar esses pecados, eliminá-los, se não agora na eternidade, mas sempre buscando jogar fora o que tem de mal em nós, nos preservar e nos transformar.
O perdão traz essa liberdade, porque nos liberta da condenação, nos liberta do nosso caos para que o Espírito Santo vá nos transformando. Bom, tudo isso é gratuito, queridos. Tudo isso Deus nos deu, o perdão dos pecados, como nós lemos, graças ao nome de Jesus. Agora, se tudo começa pelo perdão, a nossa vida com Deus, que estávamos separados de Deus e havia inimizade entre nós e Deus, por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade, por causa das nossas imperfeições, e Deus joga tudo isso fora, se reconcilia conosco e nos perdoa. Então, o segredo da vida é o perdão. Por quê? Porque se o pecado está no nosso meio, queridos, e a gente peca e a gente tem erros, se não houver perdão, não existe relacionamento humano possível. Não existe relacionamento humano possível. Por quê? Porque onde há erro, ou vai haver culpa e acusação e brigas, ou seja, onde há erro e nós erramos, eu erro, você erra, sempre erraremos enquanto estivermos nessa terra, porque não seremos perfeitos, apenas na glória. Então, se há erro, só há possibilidade de uma vida sadia, uma vida boa, uma vida de harmonia, se houver perdão. O oposto é acusação, culpa, brigas, confusão, caos. Então, o segredo que Deus nos mostra na cruz, sempre quando você ver esse símbolo aqui, você está vendo o símbolo do perdão. Que Deus perdoou, mas perdoar, como eu já até expliquei, que o perdoar dói, porque a cruz mostra dor. E por isso que as pessoas se recusam e retêm o perdão, porque perdoar dói. Mas o segredo da vida, da sanidade, da plenitude, é o perdão. Por que Deus é um Deus ainda celebrativo, um Deus feliz, um Deus cheio de amor? Porque Ele não guarda ressentimentos, Ele joga tudo, como a Bíblia diz, no mar do esquecimento. Ele perdoa os pecados. Então, filhos, conselho que se há o perdão, o conselho do apóstolo João é: filhos, perdoem seus pais. Perdoem. Os filhos devem a vida e devem tudo o que comeram, tudo o que precisaram ao longo de muitos anos aos pais. Os pais enfrentaram milhões de problemas, milhões de coisas para dar aos filhos as condições que eles puderam dar, com seus erros, com seus defeitos, mas deram as condições para os filhos poderem viver. Os filhos não são perfeitos, os pais também não. A proposta das Escrituras não é culpar os pais, como tanto se vê por aí. A proposta das Escrituras não é culpar os pais. O que a Bíblia fala sobre os pais? O que os filhos devem fazer com os pais? Filhos, honrem os seus pais. Então a Bíblia pontua, e veja que a Bíblia não fala, filhos, honrem os bons pais. Não, honrem os pais. Ponto. Se é bom, se é mediano, se é ruim, honrem seus pais. Por quê? Porque nós seremos pais e queremos ser honrados. E a maldade deles, ou os erros deles, não justificam erros que a gente deva cometer contra eles. Pelo contrário, como a Bíblia sempre ensina. O mal não justifica o mal. A gente não responde o mal com o mal. A gente responde o mal com o bem. Mas, lembrando que, na verdade, a imensidão de coisas que eles fizeram por nós, irmãos, é muito grande. Como eu já citei aqui numa pregação, cada pasta de dente, cada copo d'água, cada grão de arroz, tudo que nós recebemos foi pago por nossos pais, foi suor, foi trabalho. Nós recebemos deles gratuitamente. Então nós precisamos honrar os pais, apesar dos defeitos deles. Até porque o que eles fizeram é uma coisa imensa, e o que eles não puderam fazer, ou que erraram, em geral, é muito menor do que eles fizeram. Mas a proposta da Bíblia é: honre os seus pais, apesar dos defeitos deles. Honre os seus pais. Agradeça os seus pais pelo que eles puderam fazer por você. Honre-os. Isso só é possível, irmãos, honrar apesar dos defeitos, se nós perdoarmos. Ou seja, é através do perdão. De novo, todo relacionamento humano só é possível através do perdão. Perdoe
E aí você pode honrar e deve honrar. Isso é um mandamento bíblico. De 10 mandamentos que Deus poderia selecionar dentro de todos os conselhos e instruções das Escrituras, Deus, dentre os 10 que Ele selecionou, de todos, Ele selecionou um pacote principal, Ele colocou ali: honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Os defeitos deles, responda honrando. Isso, irmãos, eles podem até não merecer, mas Deus vai ver a sua obediência e ver você, e vai observar isso que você está fazendo e vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Honre os seus pais. Nós que fomos perdoados por Deus, devemos perdoar e honrar os nossos pais. Isso é um princípio das Escrituras. Perdoe e honre os seus pais. O segundo ponto que o apóstolo João coloca é: pais, olha, agora falando para os pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, olha, se há um elogio que um pai pode ter, é esse: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais, por já terem uma estrada, por já terem alguns bons anos de vida, podem e já devem conhecer o Criador e conhecer mais o Criador, aquele que é desde o princípio. Os pais já passaram por várias situações, inclusive com os filhos, que levaram esses pais a clamar pela vida deles, pela família deles, por esses filhos, e tiveram respostas. Então, nós que fomos caminhando, queridos, nessa vida, nós já fomos conhecendo o Criador. E nós conhecemos o Criador para poder passar para os nossos filhos esse Deus maravilhoso, que foi maravilhoso em nossas vidas e será maravilhoso na vida dos nossos filhos. E devemos testemunhar isso e falar para eles. Nós que aprendemos que Deus é bom, falar para os nossos filhos: Deus é bom. Nós que aprendemos que as Escrituras têm caminhos de vida, instruções excelentes para nós, devemos dizer para os nossos filhos isso. Nós que aprendemos que caminhar com Deus é a coisa mais importante, passar isso por nossos filhos. A decisão de seguir ou não sempre será deles, queridos, sempre. Isso não é culpa sua, mas diga isso, expresse isso, testemunhe isso, viva isso. Deus é bom. Isso tem que estar sempre nos nossos lábios. A gratidão tem que estar sempre nos nossos lábios. Murmurar é uma coisa muito grave nas Escrituras. Por quê? Porque mostra que a gente não está agradecendo a Deus, não estamos gratos a Deus, não estamos confiando em Deus. Então, os nossos filhos têm que ver em nós um espírito de gratidão. Tem que ver como Jesus diz: neste mundo nós teremos aflições, mas nós respondemos com bom ânimo. Porque bom ânimo é aquela pessoa que confia tanto em Deus que não se deixa abalar, que não titubeia em dizer: Deus é bom, eu vou passar por isso. E cada situação que vier e a gente responder com bom ânimo, responder com confiança, responder com fé, é um imenso testemunho para os nossos filhos. Que pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Isso tem que estar em nossas vidas, para os nossos filhos verem isso, perceberem isso e desejarem isso. Eu quero Deus. Deus é a coisa mais importante para a minha vida. E os nossos filhos, ao ouvirem isso, ao perceberem isso nos pais, vão desejar isso também. Porque estão vendo o impacto e a alegria que os pais têm em falar de Deus. Eu nunca esqueço uma vez que eu li um testemunho do Elvis Presley, que viajou o mundo inteiro, era celebrado como o maior cantor, o maior artista, de uma beleza que as mulheres adoravam, celebrado como um dos maiores da história. E ele falava: olha, minha mãe era da igreja, em todas as minhas músicas, em todos os meus shows, eu nunca vi e nunca tive, nunca experimentei a alegria que minha mãe tem quando ela entoa hinos ao Senhor. E ele falava: eu desejo esse Deus, porque eu via esse Deus no rosto da minha mãe, na alegria da minha mãe que não tinha nada, vivia cheia de dificuldades, mas ela tinha uma alegria que não vinha dela, não vinha das situações, não vinha das circunstâncias, vinha de Deus. Ele falava: essa alegria eu nunca tive, em tudo que eu experimentei nessa terra, não se comparava à alegria que eu via na minha mãe. Então nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Deus é o principal para mim. Eu não negocio Deus, não negocio o meu tempo com Ele, não negocio dizer que Deus é bom, que eu quero Ele. Tudo que falar, irmãos, na vida tem que ser exaltando a Deus. Por nós, para Deus e por nossos filhos.
os nossos filhos saberem a importância de Deus olhando na nossa face. Porque se eles olharem na nossa face e verem que Deus é um detalhe, ou Deus não tem tanta importância assim, que crime, irmãos, nós estamos cometendo. Nós precisamos mostrar que nós conhecemos aquele que é desde o princípio. E veja, não adianta apenas falar, fale, mas você fala e precisa viver. Falar e não fazer não é muito bom. Porque, como diz o ditado, né, as ações falam mais do que palavras. Fale, mas também mostre. Teu filho tem que ver você servindo ao Senhor. Seu filho pode te imitar? Se não, deixe o seu filho um bom exemplo. Porque os filhos geralmente imitam os pais. Nós precisamos deixar algo bom para eles imitarem, para eles seguirem. Seja um melhor cristão, irmãos. Seja um melhor cristão. Ainda tem aí o restante do semestre. Seja um melhor cristão. Seja uma melhor pessoa. Nas suas palavras, nas suas ações, no seu testemunho. Seja um melhor cristão, por Deus e por seus filhos. Ser pai nos abre a visão sobre o nosso pai. E nós precisamos honrar a Deus, irmãos. Precisamos ser bons pais. Lembrando que Deus, que é pai, nos ama como um pai ama um filho. Nós que nos tornamos pais sabemos o tamanho do amor que temos. E por isso que a gente precisa honrar os pais, porque agora que nos tornamos pais e sabemos, apesar dos nossos defeitos, apesar das vezes que estamos irritados, sem paciência ou cansados, nós sabemos o tamanho do amor que temos para os nossos filhos. Então, esse mesmo amor que, apesar dos nossos defeitos, temos por nossos filhos, os nossos pais têm por nós. E o nosso Pai que está nos céus tem ainda mais por nós. E por isso podemos ter a confiança que Deus vai nos ajudar, e por isso devemos honrar os nossos pais, porque esse mesmo sentimento que nós temos, eles têm por nós, apesar dos defeitos deles. E nós honramos os pais, por quê? Porque eles nos deram a vida, e esse sentimento que nós temos por nossos filhos, eles têm por nós. Por isso, filhos precisam sempre honrar os pais. Terceiro conselho do apóstolo João. Ele fala uma frase maravilhosa, que tem que ser um objetivo da vida de cada filho. Ele fala: jovens, vocês venceram o maligno. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Por quê, queridos? Primeiro que nós temos um adversário. Isso não é uma coisa inventada, não, a Bíblia deixa isso bem claro. Há um maligno, e nós precisamos vencê-lo. E aonde que o maligno atua fortemente na vida de um ser humano, que é uma das épocas mais perigosas nas nossas vidas, é o momento da juventude. Porque é um momento em que as pessoas estão mais rebeldes, estão conhecendo a sua personalidade e as suas vontades, têm hormônios, começando a trabalhar, começando a lidar com diversas... Então, existe a sexualidade, o perigo da sexualidade desenfreada, dos vícios, das brigas, das revoltas, da rebelião contra os pais. Tudo isso são tentações devastadoras que o maligno pode vir e derrubar um jovem. Então, o objetivo de todo jovem tem que ser chegar nessa frase: jovens, vocês venceram o maligno. Nós precisamos, cada jovem precisa chegar nesse objetivo, vencer o maligno na sua vida. E vencer quem? O maligno. E como é que um jovem, ainda na flor da idade, sem tantas instruções, sem tanto conhecimento, sem tanta experiência de vida, o jovem, tudo é novo para ele, tudo é novidade, ele não tem muito tempo de estrada. Como é que ele vai vencer um adversário tão sagaz, tão inteligente, tão capaz de ludibriar as pessoas? Como é que eles vão vencer alguém assim? Só, primeiro, pela fé e ouvindo os mais experientes, ouvindo os conselhos dos pais. Por isso que a Bíblia diz: honrem os pais para que tenham vida longa sobre a terra. Porque quando você honra o pai, quando ele te dá um conselho, você vai ouvir e procurar honrar esse conselho. Honrar, no mínimo, ouvindo. Segundo, pensando se aquilo realmente não é o melhor caminho. E é assim que, muitas vezes, os jovens escapam das armadilhas da vida e das armadilhas do maligno. Por quê? Porque a Bíblia diz: honre o pai, você vai ter vida longa. Porque quem não honra o pai não vai ouvir o conselho do pai e vai cair em algum perigo e perder até mesmo a vida. Seja com as drogas, seja numa briga, numa violência, e
ter a vida ceifada por uma arma, numa briga, numa confusão. Quando você ouve o seu pai e honra o seu pai, você tende a ter uma vida longa sobre a terra, porque vai estar escapando de muitas armadilhas. Então, os jovens, os filhos, vençam o maligno, escutem os seus pais, vençam as tentações, observando os alertas que os pais e as mães falam. Porque se estão falando pessoas que te amam tanto, é porque sabem o perigo. É claro que os pais muitas vezes exageram, porque tem tanto medo de acontecer alguma coisa com aquele bem tão precioso que é o filho, que às vezes exageram. Às vezes quase que querem trancafiar o filho dentro de casa. Mas isso é só por proteção, irmãos. É por desejo de querer poupar o filho de perigos que a gente não tem controle. Saiu de casa, pode acontecer 1000 coisas. Então, compreendam também esse às vezes, exagero dos pais que não estão fazendo por mal, estão fazendo por, às vezes, excesso de amor, e porque conhecem o que tem lá fora, conhecem que há esse maligno lá fora, e que precisa ser vencido. E a vitória que vence esse mundo, como o próprio apóstolo João diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em Deus, orar a Deus, Senhor, me ajuda a vencer as tentações. Todos os jovens, peçam sempre a Deus. Você pedir uma casa na praia, talvez Deus não te dê. Agora, se você pedir, Senhor, me ajuda nessa tentação, essa é uma resposta que sempre será respondida, irmãos. Porque Deus nunca vai nos deixar a sós contra o maligno. E Ele responde. Essa é uma oração 100% respondida. Me ajuda nessa tentação. Ele vai te ajudar. Você precisa fazer a sua parte, a dele virá a ajuda do céu. Porque Ele não permite, isso está escrito, Ele não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Ele não permite. Então, Ele vai te ajudar. Então, queridos, vença o maligno. Vença o maligno. Jovens, adultos, todos precisamos vencer o maligno. E o quarto conselho do apóstolo João, o primeiro é perdoar, o segundo é conhecer aquele que é desde o princípio. Perdoe e honre seus pais. Conheça aquele que é desde o princípio, tanto pais quanto os jovens. Vençam o maligno. E o quarto conselho, ele nos diz, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Veja que antes ele falou que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Agora os filhinhos também, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. E ele repete, Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então veja, ele repete. Essa é uma forma hebraica de enfatizar e memorizar uma coisa. Quando repete exatamente a mesma frase, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. É para enfatizar isso, irmãos. É para dizer, não há nada mais importante na vida de um ser humano do que conhecer a Deus, de caminhar com Deus, de viver com Deus. O que é mais importante que isso, irmãos? Por isso, todo o tempo que você dedicar a Deus, seja para ouvir uma pregação, seja para vir à igreja, seja para orar, é um tempo que Deus está aplaudindo, os anjos estão aplaudindo de pé. Muito bem, você está entendendo a importância disso. Porque o apóstolo João diz, vocês conhecem, e ele repete, vocês conhecem. E precisamos conhecer a Deus, irmãos. Todos os dias relembrar o nosso Deus, nos fortalecer espiritualmente, porque todo dia a gente se alimenta para dar ao nosso corpo força, porque se não comermos, a gente fica fraco, a gente adoece, a gente definha. Espiritualmente é da mesma forma. Precisamos sempre estar alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Conhecer a Deus será sempre a coisa mais importante da sua vida. A vida precisa do Criador da vida e do mantenedor da vida. Quanto mais distante dele você estiver, menos sadio mentalmente você vai estar, menos sadio emocionalmente você vai estar, menos seguro você vai estar, menos confiante você vai estar. Nós precisamos de Deus. Então, o que há de mais importante para a vida de um filho, o que é de mais importante para a vida de um filho é que o seu pai conheça a Deus e caminhe com Deus e pratique a palavra. Os filhos precisam que os pais vivam o Evangelho. E o mais importante para um pai é que o filho caminhe com Deus. Então veja, por que a gente deve caminhar com Deus? Porque isso é o que o nosso filho mais precisa. E por que um filho deve caminhar com Deus? Porque isso é que um pai mais quer. Então, pai ou filho, conheçam aquele que é desde o princípio. Busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus mais.
Nunca se contente com tanto que você está buscando a Deus. Busque a Deus mais, porque Ele merece, você precisa, os seus filhos precisam, a sua família precisa de que você busque a Deus. Porque só assim também podemos vencer o maligno. Quinto conselho do apóstolo João. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e ele repete, e vocês venceram o maligno. Outra, de novo, a ênfase que é feita. Nós precisamos vencer o maligno nas nossas vidas, queridos. Não brinque com isso, porque pensamentos ruins, desejos ruins, vontades ruins, muitas vezes isso tem uma influência, tem uma interferência de forças que não são dessa terra. Assim como também nós, quando recebemos bons pensamentos, boas vontades, também podem ser de uma interferência que não é dessa terra, que é do nosso Deus. E precisamos dizer não para aquilo que é mal e dizer sim para aquilo que é bom. Precisamos vencer o maligno. E nesse verso que eu acabei de ler, ele mostra as maneiras de vencer o maligno. Sendo forte primeiro. Jovens e adultos, sejam fortes. Irmãos, a gente precisa ser forte nessa terra. Primeiro, para não seguir o caminho da maioria. A gente vê Noé, por exemplo, Noé e a sua família eram 8 pessoas que no restante do mundo viviam uma forma de vida diferente. Não sigam a maioria. Não sigam os colegas de escola, de faculdade ou de trabalho. Não siga só por pressão, só quando querem te levar para algo errado. Ser forte é dizer não para aquilo que é errado, mesmo se o seu melhor amigo esteja te convidando, mesmo que as pessoas comecem a te ridicularizar, se você não quer fazer o que eles estão fazendo, diga não. Desde a minha juventude, irmãos, eu aprendi isso, e eu dizia não tranquilamente, não, eu não vou, obrigado, não vou. Ah, mas você é careta, ou você é crente, ou não sei o quê, fanático. Irmão, não interessa o que as pessoas pensam, você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Você crê nessas escrituras, você crê em Deus, você tem compromisso real com a bondade, com o que é certo. Então, não interessa se te ridicularizarem, não interessa se a maioria está indo na outra direção. Ah, só você não vai? Mas por que não? Ah, é um santarrão, você é isso, você é aquilo. Mas não interessa a opinião dos outros. Você tem que ser forte, como Noé foi diante da maioria, como tantos foram aqui nas Escrituras. Eles sempre estavam entre o remanescente, na minoria. Você vê sempre os santos, os profetas, sempre eram minoria. Aprenda a viver bem com você mesmo, na minoria, e sendo ridicularizado. Você vai ser ridicularizado, se quiser seguir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, ou Jesus, quem quiser obedecer a Deus vai ser perseguido. Hoje em dia não existe perseguição física, né, de prisão e tudo, mas vai ser ridicularizado. Aprenda a ser motivo de risada dos outros, aprenda a ser motivo de galhofa, e não esteja nem aí, esteja bem com você e Deus. Você tem que saber em quem você tem crido. Eu creio em Deus, eu creio na palavra dele, e eu não estou nem aí se a maioria for em tal direção. Eu vou seguir a Deus. Então, irmãos, seja forte. Jovens, sejam fortes. É só assim que você vai vencer o maligno. Porque o maligno vai te ridicularizar. Até na tentação lá no deserto, em Mateus 4, o diabo ficava ridicularizando Jesus. Ah, mas você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, se joga aqui de cima, transforma essas... A linguagem da maldade, ela não nos tenta convencer. Olha, nós vamos ali fazer o mal, vamos fazer o mal com a gente? Não é assim, irmãos. É sempre ridicularizando o bem, como se o bem fosse mal, e o mal fosse... Isso aqui que é legal. Não é mostrando o mal como o mal, é mostrando o mal como o bem e o bem como o mal. O mal, você olha, isso aqui é divertido, isso aqui é legal, isso aqui é que está no top, todo mundo fazendo, isso aqui que é a moda, e essa coisa aqui do bem, coisa chata, coisa sem graça. Já viu que o caminhar de Deus, o maligno sempre vai dizer que é chato e que é sem graça? E o maligno vai sempre dizer que o mal é divertido, é o que está na moda, isso aqui que é legal. Não caia na armadilha de Satanás, irmãos. Sejam fortes. Sejam fortes. Essa é a vitória que vence este mundo, a nossa fé. Vença pela fé.
Então, para vencer o maligno, seja forte. Jovens, sejam fortes. A palavra de Deus permaneça em vocês. Como é que a gente vai resistir, queridos, a opiniões, um modo de vida diferente? Pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina, seja isso o nosso viver. Lembre da palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. E não interessa o que o mundo nos propuser. A gente precisa ficar com Deus. Você, por si só, não vai vencer o maligno. Você precisa ser forte em Deus e guardar a palavra de Deus no seu coração. Como o salmista diz, como que eu guardarei a minha boca de pecar contra Deus? Guardando a palavra no meu coração. Sendo forte e permanecendo a palavra em nós, assim você vence o maligno. Sexto conselho. Sexto e último conselho do apóstolo João. Esse um pouco mais longo, mas ele diz, não amem o mundo, que é um pouco até do que a gente está falando. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, tudo isso aqui, queridos, será tentação para todos nós. Para nós pais, para nós filhos e para os filhos. Essas serão as tentações. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o que não vem do Pai e é do mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. O mundo e a sua cobiça passam. Agora, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é colocado diante de nós, queridos, o que a gente quer seguir. Se é o mundo e a sua cobiça ou fazer a vontade de Deus. Será sempre essa decisão do ser humano, irmãos. E você pode ver que a maioria segue o quê? Seguem a Deus e a sua palavra ou o mundo e a sua cobiça. Quem seguir o mundo e a sua cobiça, passam. Esse mundo e a sua cobiça é aquilo que dizem que é divertido, é legal, é o mundo e a sua cobiça. Aquilo que é, entre aspas, sem graça e chato, é aquele que faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. O mais vai passar, vai acabar, vai deixar de existir. Então, irmãos, cuidado com o mundo. O que é o mundo, queridos? É uma visão de vida distorcida, enganosa, perigosa e má. E aqui está bem definido o que é o mundo: a cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A definição de cada uma das coisas, às vezes a gente fica assim, o que será que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos? Qual que é a diferença entre um e outro? Essas nuances, que às vezes pode ficar difícil, mas a gente sabe o que é mal. A gente sabe o que é a cobiça. A gente sabe a maldade que há em nós. A gente sabe o que é o egoísmo, que nos leva a passar por cima das pessoas. A nossa carne é egoísmo. É a gente querendo passar por cima do que é correto, passar por cima da palavra de Deus para fazer a nossa vontade, e eu não estou nem aí, acabou. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Se há a nossa vontade, em algum momento a nossa vontade for diferente da vontade de Deus, jogue fora a sua vontade e se conforme à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque o ser humano, eu e você, nós somos seres caídos, que pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento, a gente tem a chance de obedecer à vontade e à palavra de Deus. Então, diga não para o seu egoísmo, diga não para vontades e pensamentos ruins, e siga o que é bom, siga a palavra de Deus. Se a palavra diz para você servir, sirva. Se a palavra diz para você amar, ame. Se a palavra de Deus diz para você perdoar, perdoe. Se a palavra diz para você não julgar, não julgue. Se a palavra de Deus diz para você ter pensamentos nobres, bons, puros, excelentes, e se há alguma forma de louvor, pense nisso, pense nisso. Nós precisamos abandonar das nossas vidas a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Esses dois compostos têm dentro de nós. E nós precisamos dizer a cada dia a quem nós vamos dar razão, a quem nós vamos obedecer. Não ceda à carne, obedeça ao Espírito. A cobiça dos olhos, irmãos, olha só,
isso tem sido muito evidente no mundo moderno. As pessoas abrem as redes sociais, veem fotos, veem a vida das outras pessoas e começam a ter inveja, começam a comparar a sua vida com a dos outros, desejar o que os outros têm, perdem a gratidão por tudo que Deus deu àquela pessoa. Nossa, Deus já me deu tanto, me deu saúde, me deu casa, me deu trabalho, me deu filhos, me deu isso que eu tenho, mas o outro tem mais. A pessoa joga fora a gratidão, começa a invejar e desejar o que o outro tem, perde a alegria na vida, tudo que Deus deu para ela já não tem mais alegria, não se satisfaz, porque se comparou com os outros pela cobiça dos olhos, por abrir as redes sociais e ver a vida dos outros. Cuidado com isso, irmãos. A psicologia tem mostrado e tem alertado o quanto isso tem destruído a vida de jovens, que veem o outro com mais like, com mais views, com mais aplausos, com mais comentários positivos, veem a beleza daquela menina ou daquele menino, são mais desejados, veem a casa do outro, a viagem que o outro está fazendo, e inveja, e tem uma murmuração, uma insatisfação com a vida dele, que é uma vida ótima, que às vezes a pessoa está insatisfeita, cai numa depressão e muitas vezes pensa até em pensamentos de morte, por mera comparação, tendo vida 1000 vezes melhor que os reis da época de Jesus. Os reis da época de Jesus não vivem metade do que você tem. Algum rei da época de Jesus tinha um carro? Não. Algum rei da época de Jesus tinha banho quente todo dia? Só os imperadores romanos e alguns cônsules que tinham acesso à água quente algumas vezes. Você tem acesso a confortos e comodidades que o planeta nunca viu em sua história. E as pessoas se deprimem porque, em vez de olhar para o que tem, olha para o que o outro tem. E como se diz, né, a grama do jardim do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Pare de se comparar. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Você precisa ser mais grato, parar com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos. Pare com isso, irmãos. Não se compare. Glorifique a Deus, jogue fora a inveja, glorifique a Deus na sua vida e mostre para o seu filho gratidão, mostre para o seu filho a alegria de vocês terem conquistado o que puderam conquistar. Cada um sai de posições diferentes, tem sortes diferentes na vida, algumas pessoas vão conseguir mais, outras menos, mas todos devem ser gratos a Deus, todos devem glorificar a Deus e não cair na cobiça dos olhos, que, de novo, é mais uma armadilha do maligno, esse maligno que nós precisamos vencer. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Veja, queridos, você tem visto isso sendo pregado? Ou só se prega, Deus vai te dar mais, Deus vai te dar mais, o seu vizinho tem aquilo, você vai ter também? A Bíblia não trata a vida assim, porque o próprio Jesus disse: a vida de um homem não consiste da abundância de bens que possui. Porque Jesus combatia a cobiça dos olhos, combatia a ostentação dos bens. Essa busca por vanglória, fama, dinheiro e vaidade nunca é prescrito e nunca é incentivado pelas Escrituras. As Escrituras nos ensinam a sermos pessoas melhores, a acumularmos, como Jesus diz: acumulei para vós outros riquezas nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Não acumulem bens nessas terras, acumulem riquezas nos céus. Quando vamos aprender, queridos, a sermos melhores pessoas, a transformarmos o nosso coração? Porque se nós formos transformados e conformes à palavra de Deus, tendo muito ou tendo pouco, seremos felizes em Deus e teremos vida eterna. Nós precisamos recobrar a essência do Evangelho. Pais e filhos, sigam a Deus. Não sigam a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não sigam o mundo, sigam a Deus. Se nós pensarmos exatamente como as pessoas do mundo, o que mudou em nós, irmãos? Porque o mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Se você pensa igualzinho às pessoas do mundo, a pessoa do mundo pensa isso, eu penso igualzinho. Estou ali na rede social e na minha vida desejando o que eles desejam, pensando o que eles pensam, buscando o que eles buscam. Qual diferença o Evangelho fez em nós? O Evangelho nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a servir as pessoas e a buscar a Deus. Vindo riquezas ou não, sendo prósperos, mas nunca colocando isso em primeiro lugar.
não caindo na cobiça da carne, na cobiça dos olhos, na ostentação, porque senão, se cairmos nisso, seremos vencidos pelo maligno e não venceremos a ele. As pessoas do mundo querem satisfazer a sua carne, os seus olhos e a sua vaidade, a sua soberba. E você? Mostre para o seu filho uma forma de viver diferente, queridos. Porque lá fora eles não vão ver. Eles vão lá fora e só veem isso. Carne, olhos e ostentação. E aonde que eles vão ver uma forma de viver diferente? Se não aqui na igreja, que vocês devem trazer os filhos, e também na sua vida. Mostre uma forma de viver diferente. Mostre uma forma de viver que valoriza as pessoas. Eu viajei, né, nessas férias, a gente foi numa pousada lindíssima na beira do rio Araguaia, que tem praias maravilhosas, uma coisa, espetáculo de cena. A minha sogra até comentou, nossa, é tão bom, né, viajar para um lugar assim. Aí eu até falei com ela, olha, eu acho isso aqui maravilhoso, mas o que eu mais valorizo são as pessoas. A gente está junto com as pessoas. Deus valoriza, Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quando é que a gente vai aprender essa forma de viver, queridos? Que não valoriza o que se tem, mas valoriza-se as pessoas. Tudo, queridos, que há nesse mundo vai ficar. Tudo vai passar, irmãos. E o que vai existir para sempre são pessoas. Coisa que a gente não valoriza, né? Coisa que a gente trata como de menor importância. Jesus sempre falava do próximo. Olhe o próximo, ame o próximo, sirva o próximo, cuide do próximo, elogie o próximo, não julgue o próximo. É sempre o próximo. O foco de Deus são as pessoas, porque o foco de Deus é você. Se o foco de Deus é você e o foco de Deus é a pessoa ao seu lado, seja esse o seu foco também. Seja esse a sua grande riqueza. A grande riqueza dos pais são os filhos. A grande riqueza dos filhos são os pais. A grande riqueza de Deus são as pessoas. Que essa seja a nossa riqueza, não a nossa carne, não os nossos olhos, não a ostentação, que é como o mundo vive. Jogue fora, irmãos, a coisa do mundo, porque isso vai adoecer você. Valorize as pessoas, valorize quem você é, valorize o seu bem-estar em Deus, se encha do Espírito Santo, valorize as coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz, não fixe o seu olhar nas coisas deste mundo, porque as coisas desse mundo são perecíveis, elas passam e vão passar. Fixe os seus olhos nas coisas do alto, porque as coisas do alto, as coisas invisíveis, é que permanecem para sempre. Ame a Deus, ame ao teu próximo. O segredo da vida não é nada assim, né? Todo mundo fica lançando vídeos, né, os coaches, o segredo da vida, o segredo do sucesso. Perguntaram para Jesus, resuma tudo a Bíblia, qual que é o segredo da vida? Ame a Deus, ame o próximo. Eu sei que isso não enche de aplausos, as pessoas não ficam maravilhosas, nossa, que coisa linda, é isso mesmo. Não tem glamour, irmãos, no Evangelho, não tem glamour. O Evangelho é bem simples, ame a Deus, ame o próximo. Quer o segredo da vida? Perguntaram para Jesus, Jesus disse, resumo tudo em duas coisas, ame a Deus, ame ao próximo. Não, mas e a prosperidade, as riquezas e isso? Ame a Deus, ame o próximo. É isso que você busca em primeiro lugar. As demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe, vão ser acrescentadas. Se você confiar em Deus de tal forma a crer que o que mais importa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O amor é a riqueza do cristão. Deus e as pessoas são a riqueza dos cristãos. Os seus filhos são a sua riqueza. Os seus pais são a sua riqueza. Pais, sejam bons pais olhando para o nosso Pai que está nos céus. Filhos, sejam bons filhos olhando para o Filho de Deus. O segredo, queridos, do Evangelho é sempre cuide das pessoas, ame as pessoas. Esses dias que nós celebramos, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, é para nos ensinar a valorizar as pessoas. E o que muitas vezes eles transformam? Transformam isso em datas comerciais. Para se dar, para se comprar. Valorize mais a pessoa. Passe mais tempo com essas pessoas. Ame mais essas pessoas. Esse é o maior presente que você pode dar para qualquer pai, para qualquer mãe, para qualquer criança. Você amar elas mais. Produtos, bens, coisas que você pode dar, tudo bem. Mas mais importante do que dar uma caneca, é o abraço. Um abraço não apenas no Dia dos Pais, Dia das Mães, dá sempre. Dê abraço sempre. Dê abraço todos os dias, irmão. Que a gente ame mais as pessoas. Vamos ficar de pé?